A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Estamos no Estudo Bíblico Novas de Paz. Esperamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, porque através dela herdaremos o céu para a glória do nome de Jesus e a alegria nossa. Está conosco nosso pastor Reginildo Paulino, sempre cooperando com esta obra missionária, essa obra de evangelização. A paz do Senhor, pastor Reginildo. A paz do Senhor, pastor Valmir do Canto, a paz do Senhor para todo o povo de Deus que participa desse estudo bíblico Novas de Paz. Verdade, meu pastor, esse trabalho é muito relevante, né? Edificante, melhor, porque diz respeito à missão da igreja, né? A evangelização. Eu creio que nós seremos abençoados nessa oportunidade com esse estudo bíblico Novas de Paz, porque visa nos fazer crescer espiritualmente a fim de desenvolver no reino de Deus, cumprindo a nossa missão. Glória a Deus. Hoje temos como tema a expansão da igreja. Um tema bem sugestivo, pastor Reginildo. Por quê? Porque essa ordem de Jesus, né, ide por todo mundo pregar o evangelho, ela é a missão principal da igreja, de herdar, de anunciar Cristo, Jesus Cristo como Salvador. Então o tema que nós vamos abordar hoje é sobre isso, a expansão da igreja. Esse tema está dentro de uma temática geral, a igreja em Jerusalém. É bem interessante porque se Jerusalém é a casa do pão e a igreja, então é o lugar de bênção, né? Verdade. Mas quando a gente vai ver a história, vai ver os textos bíblicos, a gente mostra que em Jerusalém existiam muitos fatores que traziam, digamos assim, uma perseguição muito forte. E a gente vai debater hoje que esse crescimento, algumas pessoas pensam que a igreja ela está sobre a capacidade intelectual dos homens, a habilidade que ele tem de falar, de gerenciar, de administrar. Mas a gente vai aprender hoje, pastor Reginildo, que o Espírito Santo, ele é o condutor dessa igreja, ele que faz tudo, e apenas nós, pela fé, né, somos usados para a glória do nome de Jesus. Como foi falado aqui, a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Fazer uma oração, pastor Reginildo, nos abençoa em oração. Pai do céu, em nome de Jesus, nós oramos nesse instante a Ti, pedindo, através do Teu Divino Espírito Santo, direção plena nesse estudo bíblico Novas de Paz. Ó Deus, nos ajuda, norteia os nossos pensamentos, usa-nos com poder e autoridade para a Tua glória. Abençoa cada um que participa nesse momento, junto conosco, no aprendizado da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, né, pelas redes sociais, compartilhe esse trabalho, porque fazendo assim você também está evangelizando, e os irmãos também que possam estar nos acompanhando pela Rádio Nova de Paz 88.1. Estamos abordando hoje sobre a expansão da igreja. Temos como referência teológica a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem essa fundamentação teológica que a gente aqui segue ela. Então, como sempre de costume, temos 3 objetivos desse estudo. O primeiro dele é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Olhando humanamente assim, pastor Reginildo, uma perseguição contribuiu, a gente ora para não ser perseguido. Sim. Então veja só que a gente entende que essa perseguição existia algo que Deus esperava que os crentes fizessem e de repente eles não estavam fazendo. Então é até bom entender, porque tem muita gente dentro da igreja que diz que está sendo perseguido, mas ele está fazendo o que para Jesus?
para dizer que está sendo perseguido. Então, é bem interessante porque, às vezes, lê um texto, a pessoa tem uma interpretação dizendo que está sendo perseguido. Será que a pessoa não está desobedecendo? Sim. E por estar desobedecendo, ele começa a ter uma concepção que, o pastor não gosta de mim, o irmão... Por que o irmão não gosta de tu? Que perseguição é essa? Então, eu vejo muito que esse primeiro objetivo dá para esclarecer bem este ponto. Segundo ponto, o objetivo é expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus em evangelização realizada pela igreja. Então, Cristo é o centro. Sim. Se Cristo é o centro, o poder de Deus, os sinais de Deus, as conversões, isso aponta ao pastor Regianido que de fato Jesus é o centro. É a mensagem central da palavra. E terceiro objetivo é enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Ou seja, Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas ele também manda fazer discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu acho que até são conjuntas, são assim, pregar, Deus faz a obra, mas evangelizar requer dedicação, né? Para a glória do nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto bíblico, a leitura bíblica em classe que temos como referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 1 ao 8 e depois o versículo do 12 ao 15. Nosso pastor Regianildo vai fazer a leitura. Você que está nos acompanhando, pegue seu exemplar bíblico, pegue aí a palavra de Deus para você poder acompanhar, porque é muito rico a gente ler a palavra de Deus, porque Deus fala conosco. Pastor Regianildo Paulino, por gentileza. Leitura bíblica, Atos capítulo 8, versículo 1 a 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando a gente, pastor Regianildo, observando a sua leitura, a gente identifica quantos ensinamentos nós temos para passar. E se de fato um cristão ele começar a observar, ele vai crescer saudavelmente, ele vai crescer bem. Por quê? Porque a gente chega dentro da igreja hoje, sim, e algumas pregações, ela acaba não colocando o Jesus como centro, acaba sendo um homem sendo o centro da atenção. E isso é uma coisa muito forte a ser observada, que essa lição a gente vai entender que esse crescimento, algumas vezes nós queremos que a igreja cresça e trazemos pregadores renomados, trazemos cantores que têm uma visibilidade muito grande, e nada contra, pelo contrário, se Deus assim abençoou o irmão, glória a Deus, a honra e a glória para Jesus. Mas você veja que a percepção do povo às vezes não é a adoração, vem por causa da fama que o irmão hoje tem, e que o irmão às vezes nem é o culpado, ele está fazendo porque Deus colocou, Deus derrama graça na vida dele. Verdade. Mas o que eu quero trazer aqui é que às vezes o foco não está em Cristo, o foco está na estrela. Pregador, e a gente tem que ter cuidado, e o estudo bíblico Nova de Paz, a gente aqui não é o melhor, nem é o pior, a gente apenas quer falar do que está colocando, o que faz crescer. E infelizmente às vezes as pessoas estão dentro da igreja
e perde o foco disso, perde a centralidade de Cristo e acaba, digamos assim, esfriando, enfraquecendo e vivendo uma vida que Deus não quer. Mas vamos dar continuidade para a glória do nome de Jesus. Hoje nós vamos abordar sobre esse tema, né? A expansão da igreja. Todo mundo, quando recebe uma porção de Deus, uma dádiva de Deus, ele não consegue ficar de boca fechada, pastor Reginildo. A verdade é esta. Verdade. E a igreja, permita, pastor, que o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história da igreja primitiva, mostra de forma clara que em todos os momentos a igreja permaneceu mantendo o foco em Cristo. E por isso, né, se tornou um referencial para nós, inclusive para nós nos nossos dias. É um referencial. É interessante que eu falei assim, quando a gente recebe uma porção de Deus. Por quê? Porque a gente vai dar até continuidade na lição anterior, falando sobre Estevão, né? Que Estevão, ele não desistiu, ele não parou fazendo a vontade de Deus e até morreu fazendo a vontade de Deus. Mas a gente entende que aquilo que ele recebeu, o que o Espírito Santo colocou sobre ele, uma palavra, o poder, que a Bíblia diz que quando ele falava, as pessoas ficavam tudo observando aquela pregação, aquela sabedoria, que tudo era de Deus. Então o que é que eu entendo? E Deus, quando coloca algo sobre as nossas vidas, você que está nos acompanhando, ele coloca para que o nome dele seja glorificado. E a gente tem que ter cuidado para não achar que aquilo que nós recebemos somos melhores do que os outros irmãos. E aí você veja que essa perseguição aqui, e até algumas pessoas por vaidade, pastor, recebe, prega bem, aí quando não há oportunidade, estou com inveja de mim, porque eu prego, quando eu prego o povo faz isso e aquilo, e as pessoas acham que ele agora é o centro. O dom que deu Deus para ele, ele está querendo se promover. Isso. A gente, infelizmente, se depara muito com isso. Dá-se a entender até à vista que se tornou uma exclusividade pessoal, quando na realidade não é. E o estudo bíblico Novas de Paz, a gente tem aqui o princípio, uma palavra coloquial, simples, mas conforme a palavra de Deus fala, porque era isso que os discípulos faziam e Deus cooperava com esta obra. Vamos ver aqui, neste estudo vamos estudar sobre a igreja que foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Interessante, né? A igreja, esse tema que a gente vai falar, expansão, mas a expansão, ela surge quando ela foi dispersa. Mas essa dispersão aqui não é dispersão para acabar, porque o diabo lança os seus dardos, ele separa o povo, ele divide o povo para que eles sejam dispersos, porém extinguir a igreja. Aqui foi diferente. Aqui tinha a ação de Deus em permitir uma situação não fácil a partir de Estevão, porque o estudo vai abordar sobre isso, que por causa da perseguição e também que estava em Jerusalém, e também a morte de Estevão, que causou uma comoção muito grande. Então tinha tudo para parar, ou seja, com aquela perseguição ia espalhar os cristãos. Com a morte de Estevão trouxe uma grande comoção, ou seja, o desânimo bateria forte. Veja como Deus está, veja como Jesus, como o Espírito Santo está na igreja, atuando. Porque tudo isso aqui, pastor, essa palavra introdutória, tudo aqui era para dar errado. Verdade. Tudo aqui era para dar errado, mas a gente, quando lê essas escrituras e vê que quem está conosco é o Senhor, Rei da Glória. Não conosco, pessoalmente, com eu, com o Senhor, mas com a igreja. Porque a gente às vezes acha que Deus só está comigo. Não, Deus está com aquele que crê e obedece a sua palavra, para a glória de Jesus. Na verdade, Jesus, desses fatos, já tinha predito. Atos 1:8. Isso eu poderia ler, pastor Reginildo. Então, essa expansão já estava dentro da promessa. Só que Deus faz uma promessa e às vezes a gente quer se acomodar, pastor Reginildo. Às vezes as tribulações, as inquietações da nossa alma, às vezes as coisas não estão dando certo quando era para dar tudo certo. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para a gente anunciar a Jesus, mas às vezes a gente quer estar lá no nosso barquinho, na nossa vida cômoda, e ali é muito bom, glória a Deus por isso. Mas aí você vai ler um texto dessa palavra introdutória que já foi uma promessa que Jesus tinha falado. O senhor pode ler, por gentileza? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Pronto, olha a amplitude. O que Deus me deu para o Senhor, amados ouvintes,
você que nos acompanha, você recebeu uma porção de Deus, uma dádiva de Deus, a salvação e eu creio dons espirituais, sim, armas espirituais, para quê? Para propagar o evangelho. Então, quando eles receberem aquela virtude, o poder, é até complexo falar, essa é a questão hoje, pastor Reginaldo, porque alguns usam o poder para se promover, para se dizer que é melhor do que o outro, mas o poder, sim, que veio de Deus não me faz ser melhor do que meu irmão. O poder que vem de Deus me torna eu humilde e cumprir a vontade de Deus e a glória é no nome de Jesus. Então, quando você veja o que o senhor falou aí, mostra a amplitude. Então, você que está nos acompanhando hoje, esse texto, Atos 1:8, essa virtude que você recebeu de Deus, tem um propósito. Qual é o propósito? De você não ficar dentro de casa, de você não ficar dentro de 4 paredes. Porque tem muitos irmãos que estão sendo acomodados dentro de 4 paredes, dentro da igreja, porque a igreja não é só 4 paredes. A igreja, ela está fora das 4 paredes. Então, sim, a igreja é, digamos assim, pastor, é o local de reforço, é o lugar do ensinamento. Para fazer o quê? Após cultuar a Deus. Porque a gente vai para a igreja para quê? Para cultuar a Deus, glorificar, sim, a Deus, receber as orientações dele, receber o renovo dele. Para quê? Para ficar dentro de casa escondido, não, pegar uma luz, colocar uma luz dentro de um baú. Não, meu amado, você, quando sai da igreja cheio de Deus, de alegria, renovado, é para você não ficar escondido, é para você ser luz no meio das trevas. E até a gente diz assim, pastor Reginaldo, mas rapaz, eu estou orando a Deus para Deus tirar o vizinho. Não, você está aí no lugar certo. Sim. É para ele se converter. A gente veja que a oração e o poder que nos foi colocado, às vezes a gente entende de forma errada. Ah, aquele vizinho é muito ruim, aquele patrão é muito ruim, aquele... Ô, irmão, a gente é luz. Seja luz no nome de Jesus. Esse é o instrumento que Deus quer se utilizar. Onde você está, eu costumo sempre dizer isso, pastor. Você está onde está, você chegou onde chegou, onde está a planta dos seus pés, porque Deus quer lhe usar como instrumento para mudar o ambiente, para levar a salvação, a mensagem do evangelho a alguém que está aí próximo. Justamente, e aqui a pessoa que você acha que talvez não seja um bom cristão, sim, quem é você para achar que possa não ser? Julgar, de repente, do lado de você ali, você vê a fraqueza da pessoa, porque assim, a gente sabe que as pessoas que não têm Jesus, ela tem seus limites, ela tem as suas, sim, fraquezas, e a gente já reprova ela, mas Deus te colocou lá para você ser um sal da terra e luz do mundo. E exatamente, e às vezes a gente diz assim, não, é uma perseguição, eu vou orar a Deus para Deus matar, abrir a terra, e a gente escuta muito isso, né? Verdade. Não, eu orei, Deus deu um sopro e matou fulano. Eu disse, meu amado, Deus fez isso. Deus permitiu Estevão ser morto, Deus permitiu Jesus ser morto, sim, e será que Deus mudou? Então essa concepção eu fico meio assim desconfiado, porque a pessoa está chateada, de fato. Uma pessoa que é incomodada no seu sono ou em algumas coisas, de fato, vai causar um desconforto. Mas será que essa é a perseguição que Deus está mandando de repente para alguém? Então a gente conclui essa palavra introdutória aqui, que esse tema que nós estamos abordando, a expansão da igreja. Então, se você enxergar com o que a palavra de Deus está colocando, a gente vai enxergar de forma diferente as coisas que Deus nos deu e muda a nossa rota. Isso. E o objetivo aqui, como foi falado, né, é justamente isso, mostrar Jesus, né? Então, no primeiro ponto aqui, meus amados irmãos, a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. O que é isso hoje? Não separada. Ela estava sendo perseguida, mas existia uma unidade, pastor. Isso. Eles não estavam no mesmo lugar, porque a perseguição era de casa em casa. A palavra fala, e Saulo, ele ia de casa em casa, ele estava com a fúria, o diabo perturbando o Paulo. Mas veja só que a maldição Deus transforma em bênção. O que na concepção do apóstolo Paulo, ou Saulo, antes de conhecer a Jesus, ele sabia e tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus, que era o bem. Mas não era bem, ele perseguiu, ele consentiu com a morte de Estevão. Todo um desconforto. Aí você pensa assim, é um anunciado de desgraça, de morte, de fim. Olha, meu amado, a igreja primitiva, ela estava sobre essa... É você administrar as coisas de Deus. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos.
Atos 8:1, os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada sobre os apóstolos, ou seja, a igreja, quando ela começou a ser dispersa, eles estavam ali centralizados nos apóstolos, mas os irmãos, eles estavam tudo sendo assim, interessante, muito interessante. A gente vai pensando aqui, você veja que quando Paulo escreve a carta para Roma, Paulo não foi o fundador dessa igreja. Aí você entende que essa perseguição espalhou os cristãos, mas eles não deixaram de falar do amor de Jesus, e pelo contrário, quando eles falavam do amor de Jesus no caminho, em meio à perseguição, sabe o que eu entendo aqui, pastor Rejanildo? Me permita falar aqui, é que tem crente que está esperando assim, quando as coisas melhorarem, quando a tempestade baixar, quando a situação melhorar, aí eu vou evangelizar. Nunca você vai conseguir evangelizar. Você tem que entender que isto daí é sempre comum. Agora veja só uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui, é que a perseguição não vai tirar a tua paz. O que está acontecendo é o seguinte: às vezes existem os confrontos, existem as lutas, mas você tem que ter a paz interior. Como Jesus falou para os discípulos em Lucas capítulo 24, que quando ele passa ali pelaquela parede, os discípulos estavam tudo nervosos, com medo de morrer, angustiados. Aí Jesus disse: Shalom Adonai, a paz do Senhor. Olha que coisa linda, pastor. Por quê? Faltava a paz. Sabe o que é que te falta, meu amado irmão? Está faltando a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo não está fundamentada na ótica humana. Você pode até estar enfermo, você pode até estar sendo privado, você pode até estar sendo incompreendido dentro da sua casa. Se você estiver sozinho dentro da sua casa, que você não pode compartilhar nada porque ninguém é crente na sua casa, mas a paz de Cristo, eu quero até profetizar, a paz de Cristo permanece na sua vida, porque ela não vai sair da sua vida. Agora você tem que fechar todas as brechas, entender que essa paz vai dar tranquilidade. E aí você vai conseguir entender todo o propósito para a glória do nome de Jesus. Permita-me, pastor, a paz de Cristo, ela é sinônimo de segurança. A paz de Cristo, como o senhor disse, é sinônimo de tranquilidade e é sinônimo de direção, não é? A pessoa não fica confuso, nem tampouco desesperado, porque a paz de Cristo, ela conforta, ela proporciona estabilidade espiritual. E aí com isso você consegue se manter firme em meio à perseguição e mantendo o foco. Aí veja só, veja como é interessante, como a gente mencionou aqui, Atos 8:1. Só poderia ler aqui, ó. Você veja que a perseguição primeiro pegou com os pequenininhos. Sim. Não pegaram com os apóstolos. Os apóstolos estavam lá dentro. A gente lembra Atos 3, quando a gente vê lá Pedro, João e Tiago vai no Templo Formosa e lá faz milagre. Eles foram ali, foram presos, eles foram soltos. Mas depois, olha o que diz Atos 8:1, que na verdade eles não focaram nos cabeças, eles focaram nas ovelhas. Leia por gentileza aí. Também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha, tá vendo? Então, só os apóstolos que não foram perseguidos naquele momento, ou seja, eles iam de casa em casa. Aí é onde entra Saulo, que ele pede carta e ele não vai lutar contra os apóstolos. Sim. Ele vai atrás dos pequeninos. Então, e aí é tipo uma coisa, foi quando Deus começou a agir. A gente até aprende aqui, sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo tendo os cabeças, mesmo tendo os homens constituídos por Deus, mas Deus estava fazendo um crescimento além do que eles imaginavam. Porque Deus estava usando quem? Deus estava usando a própria igreja para evangelizar. Como as pessoas dizem assim, Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Essa missão da campanha evangelizadora, pastor Rejanildo, é só da campanha evangelizadora, ide por todo mundo. É só o pastor que tem que pregar. Ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, a pregação é de toda a igreja. Aí hoje a gente particularizou. Não, eu sou do louvor. Não, eu sou da intercessão. Não, eu sou da banda. Eu sou... Não, você é igreja. Você tem que pregar o evangelho em todo lugar. Mas vamos dando continuidade aqui. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob a pressão e perseguição, precisava deles. Até que está em foco aqui a intensidade que a perseguição atingiu, que
daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Primeiro começou, os apóstolos ficaram meio que, e depois o negócio, digamos assim, foi alcançando a todos nesta perseguição. Aí diz aqui também a igreja de luto. Pronto, primeiro foi uma perseguição. Sim. E se não bastasse, agora tem o luto. Luto de quem? É que a narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos 8:2, se você poder ler, pastor Regianildo. Ou seja, além daquela perseguição, paralelo a isso, a morte de Estevão, é assim, quando eles viram que mataram Estevão, eles pegaram fôlegos, agora a gente vai matar todos, vamos acabar com tudo. Sim. E agora narra aí que não deixaram de enterrar Estevão. Leia, por gentileza, o nome de Jesus. Os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 2, não é isso? Isso. E isso quer dizer, traduzida como aqui, pranto significa também choro, lamentação, luto. Lucas informa que o pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem era eles. Sim. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém. Porque Estevão era um homem assim, bem quisto, não era uma pessoa... Aliás, nenhum cristão era. Mas ele dá-se a entender que Estevão tinha uma influência também no meio da religião judaica, porque muitos saíram de lá. E Sim. muitos já era conhecido, já era uma pessoa, digamos assim, uma pessoa amável. E agora ele aceita Jesus, e agora aquela pessoa amável, aquela pessoa, de repente, Estevão até cumprir a lei. E agora, por aceitar Jesus, deixou de ser amado e passou a ser odiado e morre. E aqui a Bíblia diz que muita gente planteia, dando a entender o que, pastor Regianildo? Que ele foi honrado. Sim. Ele foi honrado, mesmo sendo debaixo daquela perseguição, eles foram honrados. E aí a gente percebe aqui, e agora acabou tudo, né, pastor Regianildo? Não, agora que começa justamente podemos dizer assim, a expansão de forma maior da igreja, porque Jesus começa agora a usar, né, os apóstolos. Observe, pastor, o senhor falando, eu estava me lembrando aqui de um fato, de um detalhe. Nesse primeiro momento, Jesus não permitiu os apóstolos serem perseguidos diretamente ali naquele momento, e sim os cristãos em geral. Por quê? Porque Jesus quis preservar os apóstolos para uma missão maior, né? Que seria em uma crescente, né? Onde eles seriam usados para a transmissão do evangelho e edificação da igreja em maior proporção. Glória a Deus. Então a gente entende, pastor Regianildo, tudo está no controle de Deus. Vamos agora aqui para o terceiro subtópico, mostrando mas não desesperada. Ou seja, agora Atos 1:8 mostra de uma perseguição. Atos 8:1 mostra uma perseguição à igreja. Sim. Atos 8:2 mostra o sepultamento de Estevão, que foi martirizado. O luto, né? E agora estava ali todo mundo correndo, deixando as suas casas, chorando. Mas você veja que Deus não abandona. Ele Sim. fala, né? Tem uma profecia de Isaías que a gente menciona muito na igreja, né? Diz que toda ferramenta preparada contra ti. E ela se assemelha a Mateus capítulo 16, quando Jesus fala, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a ação contrária do adversário, ela não tem, digamos assim, a eficácia total a ponto de dizimar a igreja, de exterminar a igreja. Isso. E pelo contrário, eu tenho lá aquele texto lá de José, que José fala após toda a história de vida dele, ele relatando para os irmãos dele, isso, o mal que vocês intentaram fazer para comigo, Deus tornou em bênção. É igualzinho a igreja. Se você pegar esse texto de José, você pegar Isaías 54, que é para o povo de Israel, e se você pegar a igreja
e você pegar Atos dos Apóstolos, você pegar esse capítulo 8 agora, a gente enxerga que existia um sofrimento, existia uma injustiça, existia o diabo querendo calar a boca, os religiosos não suportando a igreja que estava ali crescendo, mas aí dava tudo para se desesperar. Sim. Aí entra o quê? Entra a graça de Deus de enxugar as lágrimas, de que aquela ferramenta Deus transformaria em bênção. Aí que a igreja começou a crescer, pastor. Glória a Deus. Aí que a igreja começou a tomar. Agora, é importante, agora que a gente tem que entender aqui, Sim. que aí é o que a gente abordei aqui. O crescimento em cima de um sofrimento, porque tem algumas pessoas hoje, pastor Regianildo, que está sofrendo. Eu estou angustiado. Sim. E quando a gente vai falar com alguns cristãos, eu estou sendo perseguido. Mas quem é que está te perseguindo? Qual foi a causa? Quando a gente começa a observar, pastor, é orgulho. Isso. Às vezes você vai dar uma palavra de orientação bíblica. Não, porque o pastor não me entende, o pastor isso. O que é que tu tem? Sim. O que é que tu tem? Não é a palavra de Deus que manda fazer isso? Não é orientação bíblica. Olha que concepção. Lê o texto, diz que está sendo perseguido, aí não cresce espiritualmente. Só. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes permite um problema, às vezes, em casa, né, com o filho, com... O histórico de vida da pessoa, às vezes é uma pessoa que teve um histórico de vida, teve uma vida muito sofrida, a gente até entende, psicologicamente a pessoa ainda tem uma deficiência ainda emocional, porque o histórico de vida da pessoa, problemas psicossomáticos, é uma pessoa que foi muito excluída, muito oprimida no tempo passado. Então quando ela aceita Jesus, ela tem aquele sentimento, estou sendo perseguida, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Então você veja que ela vai ficar dando volta e ela não cresce, porque a perseguição é porque se você falar do evangelho, se você não está falando do evangelho, meu amado, se você não está pregando o evangelho, então tenha cuidado, porque não é uma perseguição, pastor. Aqui esses homens eram perseguidos porque Estevão morreu porque falou de Jesus. Isso. Aí eu pergunto para você que está nos acompanhando, você está sendo perseguido porque está falando de Jesus? E se está falando, lembro que a perseguição permitida por Deus, ela diz respeito a um propósito, né? Veja que eu não sei, no que diz respeito à igreja em si, o propósito era fazer com que a igreja saísse do lugar, não ficasse parada, e outra travada. Coisa, pastor Regianildo, interessante a missão. Vê só, vê que coisa. A gente sabe que o diabo lança uma seta e nos atinge, a gente fica às vezes perturbado, angustiado. Paulo fala, por dentro combates, por dentro teimoso, por fora combates, abatido, mas não destruído. Isso. Então a gente entende que, como ser humano, você vai se angustiar, se decepcionar, vai ter que se recompor, mas você cresce. Aí eu te faço a pergunta, meus amados irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Rádio Novas de Paz. Esse crescimento, você sente alegria, sente paz, você sente que você está crescendo espiritualmente. Então se você não crente, pare. Se você não sente que está crescendo, você vê que não está produzindo frutos, porque a Bíblia diz que produz frutos dignos de arrependimento. Se conhece a árvore pelo fruto. Que fruto é esse, pastor Regianildo? João capítulo 15 fala do fruto, mas Gálatas, Paulo explica que o fruto do Espírito é paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança. Então, é as características do caráter de Cristo na vida de um crente, pastor. Aí você vê um crente impaciente, não é bondoso, não é benigno, intemperante, iracundo. Como é que tu vai ter paz com isso? Então, Jesus precisa entrar. Eu acho que Jesus está fora. Vou dizer como diz Apocalipse, eu que estou à porta e bato. Se ele está batendo na porta, então você botou Jesus para fora. E se ele saiu, abre a porta, que hoje, nesse estudo Bíblia Nova de Paz, Deus está assim, isso está acontecendo com você. E a gente conclui aqui, pastor Regianildo, então, não desesperada, ou seja, eles tinham paz de falar. Imagina uma pessoa, pastor Regianildo, falar de Jesus angustiado. Vai passar alguma alegria? É algo sobrenatural, pastor Regianildo. A pessoa, ela sendo perseguida, injustiçada, mas ela com alegria de falar que Jesus é o Salvador do mundo e que se a pessoa crer, ela será... O que é que esses irmãos anunciavam? Anunciava somente Jesus. Jesus é o centro, é o assunto que a gente vai falar agora. Aí hoje, por Jesus está anunciando casa, por Jesus está anunciando carro, por Jesus está anunciando posição, por Jesus... Não, o evangelho não é isso não. O evangelho é falar que Jesus salva, perdoa, a palavra de Deus cura, batiza, a palavra de Deus limpa o homem, tira toda a maldade, toda
a mazela, pastor Rejanildo, que Jesus mesmo falou que do coração do homem procede todos os males, prostituição, adultério, fornicação, injúria, mentira, mortes. Olha o homem. Agora a gente vai falar para Jesus, quer que a pessoa se converta oferecendo quem? Está oferecendo Jesus ou Genésio? É verdade. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui. Amém. Glória a Deus. Agora nosso pastor Rejanildo vai mencionar aqui, falamos sobre a igreja diante da perseguição. Então, crente que está centrado em Cristo, sim, perturbação, perseguição é combustível para você crescer na presença, porque você é para o Senhor. Se eu falo mal, se eu persigo o pastor Rejanildo e eu fico olhando para ele, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo que ele matar, sim ou não? Sim. E agora eu vejo o senhor crescendo. Eu digo, rapaz, eu fiz tanto mal para esse cara e ele agora está cada dia melhor. Glória a Deus. É Deus usando, digamos assim, a pessoa para dizer assim, permaneça no seu lugar, que você vai ver que a obra de Cristo de anunciar cresce. Aí o senhor agora vai falar sobre a igreja que evangeliza. Quem é o centro, pastor Júnior? É o homem? É Cristo. O centro aqui. É para ser, né? Mas será que está sendo? Em alguns casos, ou muitos casos não, infelizmente, né? E isso eu digo sempre que as nossas atitudes, elas refletem a realidade, né? A pessoa diz, não, eu creio, mas na prática, quando a prova vem, aí ele duvida, ele vacila, ele quer desistir, ele recua, ele quer ficar dentro de casa, não quer enfrentar os desafios, então não reflete, né? Vamos lá. Evangelização centrada na palavra. Atos 8:4, pastor. Vou ler aqui, pronto. Vamos lá. Então a gente falou aqui da perseguição e agora, como eu falei, você não tem que esperar a poeira baixar, as pessoas gostarem de você para você evangelizar. A gente aprende aqui com o que Lucas escreve dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que apesar da morte de Estevão, apesar da perseguição contra a igreja, eles não cessaram de falar Jesus. Aí diz 4, Atos 8:4, mas os que andavam dispersos, correndo por causa da perseguição, iam por todas as partes anunciando a palavra, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Eu vejo aqui, pastor, justamente de forma simples, que a perseguição, a provação, em realidade, se tratarmos na nossa vida, né, se refere à nossa vida como cristãos, ela existe e Deus permite com uma finalidade. E a finalidade é justamente nos fazer colocar a palavra de Deus, ou seja, anunciar Cristo àqueles que estão em volta. Às vezes o cristão está passando por uma provação e ele não quer falar nem para os vizinhos, né? Quando na realidade, se Deus está permitindo essa provação, essa perseguição em sua vida, seja em qualquer área ou em qualquer situação, exige você focar Cristo. E quando se foca Cristo, você busca transmitir a palavra de Cristo, mesmo que não seja com palavras, mas até mesmo com a sua atitude, com a sua humildade, com a sua perseverança na fé, oração, né? E somente essas qualidades, essas características, você já mostra para aqueles que estão em volta que você Deixa eu ver um parênteses aqui, estou falando, vai vindo algumas palavras bem interessantes. Se Deus permitir uma perseguição, veja só, os discípulos estavam dentro de um barco. E veio uma grande tempestade. Em Mateus 16. Aí eu pergunto, Jesus parou fora do barco ou dentro do barco? Jesus parou fora do barco. Estimulando os discípulos a sair do lugar onde eles estavam para conhecer quem é Cristo. E Pedro toma coragem e vai, mesmo diante de toda aquela situação. E interessante que quando Pedro volta com Jesus, a tempestade para. O texto vai dizer claramente, e a tempestade parou. Quando Jesus entrou dentro do barco. Aí o senhor falou uma coisa interessante. Às vezes, pastor, o cara está angustiado, estou me sendo perseguido. Eu faço a pergunta, tu estás orando? Eu sou muito desconfiado com essas questões de perseguição. Sabe por quê? Porque eu acho que 100% dos irmãos da igreja deles está sendo perseguido. Aí eu pergunto, como é que está o altar de oração? Aí o crente não ora.
O crente está cheio de dúvida no coração e ele começa a achar que está sendo perseguido. Sim. Aí, por isso que assim, eu estou abrindo esse parênteses aqui, que a perseguição é quando você está orando, quando você está estimulando, você está vivendo para Jesus e você está anunciando e você encontra oposição. Aí é uma perseguição. Agora, não sai de dentro da igreja, nunca vai evangelizar, nunca saiu para evangelizar. Tem crente que aceitou a Jesus, nunca foi ao campo. Porque normalmente os assembleanos faz isso, né? Outras igrejas também faz. Vamos evangelizar. Nunca teve a experiência de evangelizar, pastor Janeiro. Aí já dentro da igreja, eu estou sendo perseguida. Tá não, meu filho. Me perdoe falar. O estudo bíblico é, como a gente falou, muito prático. O pastor está falando aí que Jesus é a centralidade da nossa evangelização. Mas como é que você quer falar de Jesus se você não tem coragem de sair da igreja? Isso é muito sério, né? Seguindo, esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, a presença de Deus para levar a mensagem de Jesus adiante. Ou seja, eles estavam tão unânimes. Isso denota que o senhor falou aqui da questão da oração, dessa busca pelo poder de Deus. Isso denota comunhão, né? Comunhão com Deus. Isso. Reflete justamente as palavras de Jesus. Amor, né? Graça. Eles nos foram eu tenho que perdoa ele atrapalhar. Sim, não, eu tenho que evangelizar porque o pastor está mandando. Esses cristãos aqui, eles foram alegres. Isso. E olha, deixa eu me falar aqui, ó, o versículo 5, e descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha, quem era Samaria? Filipe, judeu. Isso. Eu acredito que... Aí veja só, ele agora foi para onde? Foi para o lugar dos inimigos. Isso. Foi para um lugar que ninguém, era uma idolatria terrível, samaritano, era aquele problema com os judeus, que Jesus, Mateus, João capítulo 4 narra, que existia uma briga, olha para onde Deus mandou, Estevão morre, eles estão se perseguidos, foram para dentro das cavernas descansar, foi orar, Deus acaba essa perseguição, não, ele foi por foco, eles foram, aleluia, eles foram para o centro da confusão, pastor Reanildo. Isso mostra, prova, pastor, que um cristão cheio do Espírito Santo, ele não teme. Eu estou sentindo a alegria de Deus aqui. Glória a Deus. Ele não teme a alegria de Deus porque a gente sente, ele tem ousadia espiritual, né? E ele é conduzido pelo Espírito de Deus, né? Conduzido pelo Espírito de Deus, não por seu intelecto. Eu vou procurar um lugar mais calmo, como aconteceu, por exemplo, com Abraão e Ló. Ló escolheu as campinas observando, a aparente facilidade. Não, Senhor. O cristão, movido pelo Espírito de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo e às vezes ele é levado para lugares difíceis. Situações até desconfortáveis. E sabe o que é interessante? Que o senhor está dentro do topo aqui, evangelização centrada na palavra. Você Sim. veja que Deus colocou o dom da palavra, é para todo cristão. Sim. Para uns Deus deu, digamos assim, porque a pessoa vai pregar, mas veja só, a palavra, logos, o reino, Jesus falou, a vós foi dado o poder de conhecer os mistérios do reino de Deus. O mistério do reino de Deus é Cristo, através da sua palavra, que a palavra é a vida, onde há transformação, onde ela converte o pecador. Então, os discípulos de Filipe vai para Samaria com o coração alegre, coração cheio de Deus, começa a pregar, porque estava centrado na palavra. Sabe o que acontece? Quando a gente prega centrado na palavra, a gente não se preocupa com os sinais não, mas os sinais acompanham os que creem. Mas crê em Cristo, crê que Ele é o Salvador. E Deus hoje, nessa estudo bíblico Nova de Paz, diz assim, eu quero deixar sinais do que eu coloquei na tua vida. Aleluia. Abre, ensina a minha palavra. Aleluia. Que os sinais vai testificar dessa verdade. A pessoa está orando para Deus deixar sinais, para dizer que Deus é comigo. Tu vês quando eu preguei ali? Não, meu filho, isso é orgulho. Mas continue, pastor Reginildo. Então, os cristãos foram espalhados por diferentes lugares, não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus, E eu ia dizendo aqui que deve refletir aquela parábola de Jesus, a parábola da videira, Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, Toda árvore que está em mim dá fruto, Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, João 15:7, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Pronto, a centralidade da palavra.
palavra. Jesus está exatamente esse texto falando. Jesus está dizendo assim, olha, se eu for o centro e vocês explicar para o povo que não sabe quem sou eu vou convertê-los. Glória a Deus. Quem quer vai ser salvo. Deixa eu somente ler outro texto aqui, no que o senhor falou aqui, ó, no versículo 6 de Atos 8. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Lembra de João? Sim. João, quando abria a boca e anunciava o batismo para o arrependimento, preparando o caminho do Senhor. O que é que eu entendo aqui, pastor Reginaldo? Deus colocou no seu coração, na sua vida, amado ouvinte, você que está nos acompanhando, Deus colocou algo sobre a tua vida. Quando tu abrir a tua boca com naturalidade, colocando Jesus como centro, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai parar, mas a gente tem que ter amor pro pecador. A gente pega a palavra de Deus, pastor, a gente já vai condenando a pessoa, sabe que a pessoa está em pecado, não porque tu estás errada, não porque tu estás isso. Não, então você não está pregando, você está condenando a pessoa, está pegando a palavra de Deus e está condenando. Isso, verdade. Então eu estou falando aqui hoje que uma expansão da igreja, porque quando a gente tem Jesus como centro, glória a Deus, o próprio Deus se encarrega de mandar as coisas. Isso. E pregar o evangelho, não é? O evangelho, as boas novas de Jesus, que visa salvar. A igreja operava sob o Espírito Santo e era firmada na palavra de Deus. A fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões. Evangelizar com êxito, em outras palavras, é o essencial. Também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrado na Bíblia. Isso quer dizer que não é só falar, né? Se as nossas palavras não refletirem as nossas atitudes, e na sequência, não vai, o que vai acontecer é que não vai haver resultado. Ou seja, não vai haver sinais, não vai haver milagre. Pregar, falar, cansar e não vai... Eu estou falando aqui, eu estou me sustentando aqui para não lhe atrapalhar. Porque fale, a gente... pastor, fale. Assim, o versículo 7, eu estou falando de centrado na palavra. No segundo tópico, eu vou falar centrado em Cristo. Sim, isso. A pregação tem que ser centrada em Cristo, não é no homem. Porque hoje o homem... hoje Deus está te chamando, tem um projeto. É tudo um homem. É tudo. Aí veja só, versículo 7. Pois os espíritos imundos, Atos 8, 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Pastor Reginaldo, dínamos, o poder, o Espírito Santo desceu na vida. Meu amado irmão, ouvinte, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus colocou o dínamo na sua vida, Deus colocou o evangelho na sua vida. Mas onde é que está o porquê o poder de Deus não se revela na sua vida? Glória a Deus. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Está angustiado, sufocado. Oh, irmãos, Deus está... Eu estou sentindo uma alegria tão boa aqui nesse estudo bíblico, porque eu até preguei sobre isso lá no Cenáculo da Cruz de Cabugá, que a gente auxilia nosso pastor presidente, Francisco Técio, falando da parábola dos semeadores, que a palavra é Jesus, entrou numa terra que somos nós, mas os espinhos, as pedras, sufoca os cuidados desta vida. Aí sempre, você recebeu dínamos, você recebeu o Espírito, você recebeu a graça para falar de Jesus. E aqui diz que os demônios não aguentavam não, pastor Reginaldo. Quando Filipe abria a boca, era Filipe ou era Jesus na vida de Filipe? Não é gritar. Aleluia, não é gritar. Isso. É o poder de Deus na vida de um crente que está com o coração saudável. Nem tão pouco intelectualidade, né? Eu acho que Filipe olhava para aquelas pessoas toda oprimida. E ele, Jesus salva, Jesus cura, Jesus restaura. Meu amado, quando ele dizia isso, os demônios não suportavam ouvir que era o próprio Jesus. Disse, eu sou o salvador desta vida. É como se assim. E eles saíam. Interessante aqui, que a gente não vê aqui que eles oravam, eles só estavam pregando. Lucas narra que quando eles estavam pregando, os demônios se manifestavam, saíam, e os demônios saíam gritando assim, sei lá como é que era a situação. Por quê? Porque Jesus, no caso, a palavra está sendo falada como ela é. Não precisa, amado ouvinte, não precisa acrescentar nada, não precisa de fábulas, não precisa de inventar
cantar, fazer teoria, fazer arrumado, fala só da palavra. A diferença é se você tiver com o altar em dia. Se o altar tiver em dia, se tiver com a graça, o coração puro para ganhar almas, aí você vai ver a diferença. Quando você abrir a sua boca, alguém vai dizer assim, eu quero Jesus como seu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você continua, pastor Regis, que é para o senhor falar, mas eu estou meio atrevido hoje, estou tomando a sua fala. Muito bem, meu pastor. Esse segundo ponto agora fala sobre a evangelização centrada em Cristo, né? Segundo subtópico do segundo tópico desse estudo bíblico, Novas de Paz, onde Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, né? E ao chegar a Samaria, eles pregavam a Cristo. O senhor bem frisou aí que Filipe foi para o foco onde havia um embate muito grande religioso, né? E judeus e samaritanos. Jesus já havia passado por Samaria e nós conhecemos a história um pouco do que já acontecia devido à incompreensão acerca do local verdadeiro. Conduzido pelo Espírito Santo justamente para Samaria. Isso quer dizer que eu vejo que nós, quando somos direcionados pelo Espírito Santo, crente direcionado pelo Espírito Santo, ele é levado para as situações mais difíceis, né? Porque muitos às vezes querem somente as situações de comodismo, né? Lugar onde não embate, onde ninguém vai ser oposição a ele, ao que ele fala, ao que ele diz, ao que ele é. Mas quando se é conduzido pelo Espírito Santo, ele não vai para onde quer, ele não faz o que quer, né? Ele vai a um presídio, ele vai a um hospital, ele vai nos lugares mais difíceis, né? de entrar, de falar. É conduzido a pessoas que têm dificuldade de entender, né? Quando é conduzido pelo Espírito Santo, Deus faz. E nós vemos isso na prática, até no evangelismo pessoal, meu pastor. Eu já vi situações, já vivi algumas situações, durante tempo fui dirigente de campanha evangelizadora e vivia na prática. E eu lembro de situações, vou dar um exemplo aqui, que andando com um grupo e alguém dizer assim, essa rua aqui não tem ninguém, como é que o senhor vai entrar, a gente vai entrar nessa rua aqui, vai falar para quem? As casas estão tudo fechadas. E eu lembro, na oportunidade, estava chovendo e eu disse assim, nós vamos entrar aqui, se a senhora não quiser entrar, a senhora fica e pode voltar, nós vamos. Agora eu não disse isso com a ação carnal, sabe, pastor? Sentimento carnal. De Deus, a direção de Deus. E quando entramos naquela rua, evangelizamos, passamos e vimos 2 jovens que estavam em uma casa. Evangelizamos para concluir esse exemplo. Evangelizamos e eles não entregaram a vida para Jesus. Uma semana depois, soubemos, foi dito a notícia que um daqueles jovens havia partido. Então, Deus, um acidente e um deles havia partido. Então, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, toda a igreja se comoveu e viu que aquela realidade, e foi pedido oração, o pedido de oração chegou na igreja pela família e foi lembrado, né? E aí ficou notório que aquela ação naquele dia foi do Espírito Santo que nos conduziu aí àquele lugar. Então, se não formos conduzidos pelo Espírito Santo, não conseguimos cumprir a missão como Jesus. Glória a Deus. Eu estou falando aí, pastor Rejanildo, a gente dando continuidade, colaborando com esse segundo tópico, a evangelização centrada em Cristo, como está em Atos 8:5. Mas quando de fato está centrado em Cristo, veja só que Estevão estava morto, a igreja chorava, a igreja perseguida. Jesus, o Espírito Santo, conduz Filipe a ir para o lugar da confusão, que era em Samaria, um lugar de idolatria. Sim. Eram os rebeldes, rebeliados. Agora veja só, o que aconteceu? Quando ele chega lá, Deus quer que a gente vá para o lugar do problema. Porque ele de fato tinha lá, olha quantos endemoniados. Agora veja quando Deus é o centro, versículo de número 8. Atos 8:8. E havia o quê? Grande alegria naquela cidade. Ou seja, mas a igreja não estava sendo perseguida? Sim. Os discípulos não tinham chorado sobre Estevão que morreu? A igreja também? Ainda por cima veio uma perseguição e ainda Deus manda, olha, na lógica humana, nada era para estar acontecendo aquilo, era sobrenatural, pastor Rejanildo. Era algo sobrenatural. E esses discípulos aqui, a igreja estava cheia de alegria, porque quem está amargurado passa amargura,
Quem está alegre passa alegria. Alegria. E evangelho é novidade de vida. Verdade. Jesus falando Jesus Deus. contando a história, diz que não se coloca remindo novo em pano velho. Não coloca vinho novo em odres velhos. Era ele falando assim, o evangelho é novidade. O evangelho é nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí o cara está dentro da igreja pensando no pecado, pensando, eu estou tão triste. Por que tu está triste? Está pensando no passado? Pensando no Egito? Aí a gente, em vez de crescer, expandir o reino, não tem ninguém para pregar o evangelho. Então, eu entendo aqui, comparando com a sua fala aí, é que há o mover de Deus e há o objetivo de pregar Jesus. Não é fantasia, não é parábola, não é história de conto para alegrar alguém. É a força de Deus na vida de quem Ele chamou para poder falar e trazer alegria. Quantas pessoas estão angustiadas, tristes, perturbadas? E onde é que está o poder do Evangelho? Na vida dos crentes dentro da caverna, esperando a vitória, esperando a cadeira, esperando a posição. Irmão, se tu estás pensando nisso, olha, alguém te ensinou errado. E a gente está aqui no Estudo Bíblico Novas de Paz, falando isso com alegria. Vamos entrar agora, né, pastor? Dando continuidade para esse terceiro e último ponto, para a gente concluir esse estudo bíblico Novas de Paz, falando sobre a expansão da igreja. Você que está nos acompanhando, dirigente de campanha evangelizadora, dirigente de congregação, para a igreja crescer só tem um segredo. Qual é o segredo? Você ora, se consagra, pega as instruções dentro da igreja e sai de dentro da igreja. Sai de dentro das paredes, fala do amor de Jesus, que com certeza, eu lembro uma vez quando o nosso pastor designou para uma área, eu confesso aos irmãos que quando eu cheguei ali, a igreja estava muito sofrida, muitos embates, pouca gente na igreja, ninguém queria falar de Jesus não, estava todo mundo contrariado. Os crentes se embaraçou numa situação, e eu pensando uma coisa, pastor, foram 7 meses sem uma vida se converter dentro da igreja, pastor. Eu me perguntei, eu acho que eu estou em pecado. E foi uma coisa, e aí eu comecei a dizer, eu vou evangelizar. E a gente saiu para evangelizar. Aí começou Deus mandar as pessoas. Eu lembro como hoje. A gente ia, Pai do Senhor, os crentes começaram a visitar a igreja. Parecia que tem um impedimento. Parece que a porta da igreja estava fechada, ninguém entrava não, pastor. Meu Deus. Concluindo, aí uma pessoa disse, não, eu vim visitar, porque a gente está escutando vocês naquele ponto de pregação. Glória a Deus. Eu estou escutando você, por isso que eu vim. Ou seja, é esse o objetivo. O objetivo é ganhar almas para o reino e para a glória do nome de Jesus. Então muitas vezes me permite alguém diz assim, ninguém quer evangelizar, e eu? Ou seja, eu sempre lembro, meu pastor e irmãos que nos ouvem, assistem, que começa em mim. O poder de Deus foi derramado na minha vida. Então, e eu sempre digo que Deus, em todas as fases da história, que quando usou homens e promoveu grandes avivamentos, começou a partir de um homem. Então começa em mim, começa em você, começa em nós. Glória a Deus. É tremendo, a gente vai meditando aqui nesse texto. Aí, assim, a igreja que dá suporte à evangelização. Então a gente lembra lá de todo aquele caso que eu não vou repetir mais, que agora os discípulos, os apóstolos estavam dando um suporte a essa evangelização, porque é sempre bom, Deus sempre constitui pessoas, pastor Rejanildo, para que possa nos dar a visão daquilo que nos falta. Isso. Então tem alguma coisa que às vezes eu estou fazendo que eu preciso da supervisão do meu pastor, para que eu possa fazer conforme o que é a palavra. Porque às vezes é como dizer assim, um precisa do outro. Não tem um super crente que faz tudo. Aí é interessante que ele fala aqui, ó, suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá a Pedro, Atos 8,14. Mas veja que coisa interessante. Você lembra lá que quando Jesus, João capítulo 8, João 4, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, o que é que Jesus pede para os discípulos fazer?
comprar alimento. Isso. E Jesus ficou sozinho, porque ele foi falar com a samaritana. Agora, quem é que estava indo em Samaria? Pedro. Pedro, que também em Atos 10 era um pouco resistente. Isso. Ao quê? A tradição. Ele era judeu, aceitou a Jesus, entendeu quem era a salvação, mas ele volta e meia tinha o judaísmo entranhado na vida dele. E agora Lucas descreve que eles percebem que estavam se evangelizando. Interessante, não diz as escrituras que Pedro chamou os discípulos, vamos evangelizar. Não foi isso, pelo contrário. Pedro viu que a igreja estava evangelizando e viu que necessitava visitar. Agora veja só, no versículo de número 12, diz assim, ó, mas, Atos 8:12, e havia grande alegria naquela cidade, o 12, isso é o 8, o 12, mas como crescem em Filipe, lhes pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que ele fazia, estava atônito. Esse Simão aqui vai narrar uma história muito forte. Como a Bíblia diz aqui que expulsava demônios os discípulos, porque as pessoas estavam oprimidas, esse rapaz ficou observando a atitude de Filipe, e ele entrou na igreja, ele foi batizado, e ele chamou a atenção, o poder de Deus na vida dos discípulos. Glória a Deus. Mas veja que coisa interessante, pastor Rejanildo, que quando a gente lê Atos 8:14, vai dizer o quê? Você poderia ler para nós? Aleluia. 8:14 de Atos, que o tópico fala sobre aqui, que é enviado a Pedro, né? Os apóstolos estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pronto. Então veja só, Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Apesar de Filipe e os que estavam com ele pregavam, era sendo batizada, crescendo, expandindo. Eles não foram, pastor, veja só o que eu vou falar aqui. Eles não foram para Samaria assim, eu vou pregar Jesus e vou abrir uma congregação. Não foi esse intuito. O intuito era pregar Cristo e ver vidas transformadas. É claro que nós entendemos que a partir dessa pregação, do intuito que era cumprir a missão, né, exigia a necessidade de ajuntamento de pessoas, um local em específico, não é? Assim como hoje existe, né? Eu vejo essa obra realizada pelos apóstolos, pastor, como uma obra missionária, não é? A obra missionária em si, quando a igreja envia o missionário para abrir um trabalho, não é? Mas primeiro o sentido é evangelizar e ganhar vidas. Né? Glória a Deus. E assim tem sido feito. E quando eu falo missionário, mas eu digo missionário local e transcultural, não é só o transcultural que vai para outros povos. E aí Deus usa aquele homem, aquela mulher, para fazer essa obra, evangelizar, as vidas vão sendo transformadas, e aí exige justamente essa necessidade desse local. Era assim que acontecia, né? Mas o intuito maior não era simplesmente abrir como alguns hoje fazem, permita, pastor. Sim, hoje muitos fazem, né? Vou abrir ali porque eu sei que ali tem crente, né? E às vezes ainda fica na porta chamando de outros pescando outro aquário. É o crente que vai abrir querendo tirar o crente de outra igreja para dizer que Deus é com ele. Esse aí está desviado. Precisa de Jesus. Então, quando a gente enxerga aqui que essa supervisão dos apóstolos era necessária, e a disponibilidade dos discípulos entender que precisava dar um suporte lá, deles não ficar só em Jerusalém. E a gente entende aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ou seja, os apóstolos estavam unidos com a igreja. Sim. E no meio daquela perseguição, mas eles não estavam dando vazão ao sofrimento. Sim. Glória a Deus por isso, né? E vamos dar continuidade. Então a gente precisa entender que quem está fazendo o trabalho precisa estar acompanhado por alguém. E quem está acompanhando precisa orientar aqueles
que estão fazendo um trabalho que precisa ser aprimorado, né? Esse primeiro tópico fala sobre isso. A igreja que discipula, ou seja, Lucas mostra que os apóstolos tinham ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí é tremendo. Veja que coisa tremenda esse texto bíblico. Lucas narra, no versículo 15, que após João, eles foram enviados lá para a supervisão. O que é que os apóstolos enxergam lá no evangelismo? O evangelismo lá de Filipe, que não se falava do Espírito Santo. Aleluia. Você vê quem é que estava lá? Estava Simão, que a gente depois vai mencionar um pouco sobre ele. Que ele estava ali querendo usar o poder de Deus de uma forma equivocada. Mas a narrativa de Lucas, eles percebem que eles pregavam a Jesus. É um crente carnal, o outro falando de Simão. Né? Vão seguindo. Mas aí os discípulos, ao chegarem e ver Filipe pregando, ele sentiu a ausência de algo. Faltava algo. Veja que Deus é tão bom que mesmo Filipe pregando a Jesus, não mencionando do Espírito Santo, Deus operou tantos sinais, mas era importante compreender que agora o Espírito Santo, veja só, porque Lucas descreve o que foi narrado lá, o que foi percebido pelos discípulos, que a gerência é uma palavra até técnica, mas a supervisão, ou seja, o controle está no Espírito Santo de Deus, porque o próprio Jesus falou, eu vou ao Pai e ele vai mandar o Consolador. E o Consolador se revela lá no batismo com o Espírito Santo, se revela através dos sinais, se revela através das conversões, porque quem convence o homem é quem? O Espírito Santo. Quem batiza é quem? É o Espírito Santo. Quem purifica é quem? É o Espírito Santo. Então, os crentes têm que entender que através do nome de Jesus, a obra da salvação é consolidada. Isso. E o Espírito Santo, o advogado, o consolador, entenda só, através de Jesus a obra da salvação é feita, a obra do diabo é desfeita, e agora o Espírito Santo de Deus vai o quê? Vai purificar, vai ensinar, vai convencer da verdade, da justiça e do juízo. E aqui, veja que coisa linda, os discípulos não estavam falando do Espírito Santo. Aí Lucas narra que João chega assim, olha, vocês precisam receber o Espírito. Vocês precisam ser selados. Vocês precisam ter consciência que Cristo fez a obra. Mas agora quem te guarda até o fim é quem? Quem te guarda até o fim, quem te conserva, quem está com o penhor, quem é que está selado, é quem? É o Espírito Santo. O pastor Regiane, Mateus capítulo... Veja só que Jesus ensinou para os discípulos, Mateus, no finalzinho, 28. A gente vai concluir, já estamos perto de concluir esse assunto. 19, né? Aí veja só que aqui Mateus ele narra, ele explica sobre isso, que às vezes a gente tipo uma coisa, pastor, a gente nunca sabe de tudo, na verdade. E tem que ter a humildade, glória a Deus, quando eles irem por todo mundo pregar o Evangelho. Mateus 28 e 19. Lê por gentileza aí. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Filipe não estava junto com eles? Estava. Então tem tanta coisa que às vezes a gente não consegue fazer, mas é Deus que está fazendo. Então a consciência, a palavra, o estudo bíblico Nova de Paz nos mostra que, veja só, quando nós estamos evangelizados, eu dei um exemplo muito forte aqui, Deus te deu convicção. Quem foi que te deu convicção? Foi o Espírito Santo, que aquela vida precisava de uma orientação. Isso, verdade. Veja que Deus vai atrás. Então a dependência do Espírito Santo, e você veja que Filipe, é interessante que essa narrativa de hoje vai falar do tesoureiro de Candace, aonde Deus leva Filipe lá pelo Espírito, vai até lá, para pegar o Evangelho. Então nós estamos aqui dando continuidade. Então, uma igreja que discipulava, então quando chega aí, sabe o que eu aprendo aqui? É que quem está ensinando tem que entender que tem uma doutrina, tem uma palavra orientada, e não pode fugir dela. Verdade. E se alguém corrige alguém que não está falando como deve, a pessoa não tem que ficar chateada não. Porque aqui narra claramente o quê? Que os discípulos disseram o quê? Os quais tendo descido, Atos 8:15, os quais tendo descido, oraram por eles,
para que recebesse quem? O Espírito Santo. E finalizando aqui, esse último ponto, glória a Deus, sem o recebimento do Espírito Santo, os discípulos Discipulado, né? o discipulado está incompleto, que é justamente isso que nós acabamos de falar. E você veja que, se a gente der um pouquinho a continuidade aí, se eu puder ler Versículo 15. o 15 em diante, o 15 e o 16. Atos 8, versículos 15 e 16. O seguinte, diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aí. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Olha que coisa, é muito rico, né? É. Os discípulos, olha, será que Felipe não viu lá descer do Pentecoste? Aquele foi um fenômeno sobrenatural. Sim. Mas ele só falando de Jesus, aí Paulo disse, olha, Pedro, tem que falar do Espírito, porque aí ele faz a obra. Aí dando continuidade, leia por gentileza aí o 17 diz: então lhes puseram a mão e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pronto, então o que é que a gente entende aqui, finaliza, que mesmo a ação de os discípulos, veja que naquele meio ali, a ida de Pedro e para aquele ali, João, Deus deu um discernimento a Pedro, que aquele rapaz que estava dentro da igreja, ele estava movido não pelo Espírito. Se assemelha até com Ananias e Safira. Era a igreja que crescia, que tinha alegria, que todo mundo enxergava que era crente, mas esse rapaz, ele entende, porque o histórico dele mostra que ele tinha um direcionamento com essas questões dos espíritos, só que ele entra na igreja, mas não se converte, ele desce até as águas, mas se revela o que no coração dele, quando o poder de Deus, ele começou a querer negociar, e aí Pedro chegando e vê assim, veja a advertência de Pedro, e o teu dinheiro, porque as coisas de Deus não estão à venda. Glória a Deus. As coisas do Senhor não é para ser negociadas. Jesus, ele entra no templo, quando vê lá voltado para aquele sacrifício, pastor. Ele pega um cinto, ele pega um chicote e sai quebrando tudo, porque ele vê que as pessoas estão mercantilizando a fé. Usando o templo, meu Deus, o negócio é muito forte. Usando o templo para prosperidade pessoal. Isso. Aí, veja só. Não fazeis da casa do meu pai corvis de ladrão. Você vê que esse mesmo espírito aí que estava lá naquela igreja primitiva, que Ananias e Safira morreu, e que esse daqui enganado por Satanás. Mas, como eu falei, a igreja em expansão, até hoje, o diabo quer uma brecha, mas Jesus está fazendo a obra. Olha. E o Espírito Santo do Senhor está conduzindo. Quem crê, vigiar, aguardar, vai herdar a vida. Quem não vigiar, pode até entrar por um caminho que Deus não quer. As suas considerações finais, pastor Rejanildo, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meu pastor. Irmãos que nos assistem, louvamos a Deus por esse estudo bíblico Novas de Paz, onde somos, através da palavra de Deus, despertados e devidamente orientados a fim de ter um entendimento, né? No caso do estudo de hoje, acerca da missão da igreja e como deve ser como deve ser cumprida essa missão, né? Quais as características dessa missão, né, as dificuldades, os impedimentos, mas também nós vimos aí no curso desse estudo que a ação total que faz com que haja um efeito, né, positivo, efeito conforme a vontade de Deus,
é a ação do Espírito Santo, né? Sem a ação do Espírito Santo, a obra não é completa, né? Por isso o crente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que Jesus nos confiou. Que Deus abençoe meu pastor, a sua vida, o pastor Valmir do Canto, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus Novas de Paz, no estado de Pernambuco. Agradecemos a Deus pela confiança do nosso pastor presidente, pastor Francisco Técio, e a todos os nossos amigos, irmãos, ouvintes Novas de Paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Também queremos agradecer ao nosso Deus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, ao seu Espírito Santo que nos conduz, nosso pastor presidente, que sempre nos dá a liberdade de falar do amor de Cristo. Você que nos acompanha através das redes sociais, esse estudo muito bom, todas as referências aqui, você entende que tem tudo para dar certo. Isso. Aqui, se observar o que está aqui, não vai perder a obra e a confiança que Deus lhe confiou. Eu acho que missionários, pastores, dirigente de campanha. Então você está com o manual ali nas suas mãos. A gente abordou sobre isso, porque Paulo ele faz uma advertência. Eu espero que não tenha sido inútil o que ele falou. Veja, Paulo advertia por quê? Porque o diabo não está perdendo tempo, pastor Rejanito. A gente entende aqui claramente desse exemplo aqui desse Simão, é que o diabo está sempre querendo uma oportunidade para tentar. Mas se você observar com cautela, Deus vai te revelar. Não fique preocupado. Deus vai te fazer, vai te dar sabedoria e a obra deve ser feita, e a igreja vai permanecer evangelizando e crescendo, e cada um Deus dará conforme a medida da fé que Ele deu e os galardões para a glória do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, queremos concluir esse trabalho te agradecendo, reconhecendo que o Senhor sempre está conosco, nos ajudando a evangelizar, a falar do teu evangelho, a ser mais frutífero, Senhor, na tua obra, a falar daquilo que a tua palavra assim tem nos orientado, aquilo que está escrito, porque seguindo como está escrito, a tua graça maravilhosa fará esta obra, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Abençoe os teus servos que nos escutam, que eles possam ser agraciados. Se lhe falta algo, Deus, que neste momento a tua poderosa palavra venha suprir toda a sua necessidade, e aquilo que falta, Senhor, aquilo que está como impedimento, nós cremos no poder do teu evangelho, que transforma, cura, batiza e leva para o céu. Eterno Deus, muito obrigado por tudo. Através do nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos, e toda a igreja diga amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Para a glória de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Técio. Estudo Bíblico Novas de Paz.